Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus. Nós vamos aqui trazer mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado nos nossos vídeos, têm clicado aí no nosso canal. Que Deus abençoe você, viu? Eu sou o pastor Eduardo e trago para você mais um estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu quero aqui começar já falando sobre a superioridade de Cristo. Cristo, ele é superior ao templo, superior, maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Isaías, do que Jeremias, do que os profetas, do que Salomão, do que Jonas, maior do que o templo, enfim, ele é maior. Então nós vamos aqui testificar disso aqui neste momento, amém? Louvado seja Deus. Eu quero aqui já dar início com os irmãos no livro histórico de João. Livro histórico de João, capítulo 1, verso de número 29. Nós encontramos ali no texto Jesus se aproximando para ser batizado por João. Tem muitas pessoas que dizem: eu me batizei nas águas porque eu segui o exemplo de Jesus. Você se batizou nas águas para perdão dos seus pecados. E Jesus não tinha pecado, viu, irmão? Então essa desculpa não cola. Maravilha. Jesus foi para o batismo para cumprir a lei. Ele se manifestou para desmanchar as obras do diabo. Então ele veio, entrou na fila. Quando João Batista o enxergou, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29 do livro histórico de João. Glória a Deus. Ele chegou até João Batista. E João Batista disse: eu careço ser batizado por ti. João Batista era conhecedor, ciente que Jesus tem um batismo melhor. Então ele reconhecia: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus disse: deixa por agora se cumprir as escrituras ou a justiça divina. Entendeu? Que você não seguiu o exemplo de Jesus. Jesus não tinha pecado. O batismo de João era de arrependimento. De arrependimento. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Então precisava as pessoas se arrependerem e serem batizados para poderem entrar no reino de Deus. Amém? Muito bem. Agora nós encontramos Jesus no capítulo de número 4 de Mateus, no verso 17. Ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ali Jesus começou o seu ministério. Com 30 anos, Jesus disse essas palavras. Maravilha. Mas no capítulo 8:53 de João, do livro histórico de João, capítulo 8, verso 53. Louvado seja Deus. Vamos ler esse texto para nós compreendermos. Louvado seja Deus. Diz assim: Jesus no templo, pregando aos escribas e fariseus e ao povo. E eles perguntaram para ele no versículo 53: és tu
maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia, e viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, e passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então vocês observam, Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele era, eu sou. Ele disse também, Abraão, ele se alegrou, ele quis ver um dos meus dias, e ele viu, e ele se alegrou. Aleluia. E ele se alegrou, porque nós vemos esse texto maravilhoso, quando Deus pede a Abraão, seu filho. Ele pega as mulas, coloca lenha e leva o Isaac. E aí o Isaac pergunta no caminho, cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus, para si o cordeiro proverá, disse Abraão. E na hora que ele vai fazer o sacrifício do menino, aleluia, ele não era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus não permitiu, você entendeu? Deus não permitiu. Mas João diz, aqui está o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora aparece um cordeiro lá, enroscado com os chifres nos galhos, e Abraão vai lá e pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Porque esse era o processo, sacrificar o inocente pelo pecador. Amém? Deu para entender? Então Jesus é maior do que Abraão. Graças a Deus. Aí nós vemos um outro personagem no capítulo 4 de João, livro histórico, verso 12. Nós encontramos aí um texto bastante maravilhoso, do qual aquela mulher samaritana que Jesus, na beira do poço, ela chegou, ele disse, pediu água para ela. Então no versículo 12, ela conversando com ele, ela disse, é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se lhe fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus é maior do que Jacó. E isso ia irando os fariseus, os escribas, os doutores da lei, quando Jesus se fazia maior do que os personagens bíblicos. Agora, louvado seja Deus, no capítulo 12 do livro histórico de João, no capítulo 12, não é de João, é de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 12, verso 6, diz assim, pois eu vos digo, disse Jesus, que está aqui quem é maior do que o templo.
Aí a ira se completou sobre a vida dos judeus, dos líderes dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, porque Jesus disse que era maior do que o templo. Louvado seja Deus. Então nós observamos que o templo era o lugar, aleluia, de adoração e reverência do mundo de então. Glória a Deus. Mas eles ali pegaram em pedras para apedrejar Jesus, e Jesus disse: eu tenho feito a obra do meu Pai no meio de vós. Qual dessas obras que vocês estão pegando em pedra para me apedrejar? Ele disse: nós estamos com pedra na mão para te apedrejar, não é por obras boas, mas é porque você tem se feito maior. Você quer ser maior do que Deus, maior do que o templo, maior do que os profetas. Por isso que nós estamos querendo te apedrejar. Oh, glória! Oh, que maravilha! Mas tem aqui um último versículo para nós terminar, aonde Jesus, no capítulo 10 de João, capítulo 10 de João, livro histórico de João, Evangelho de João, né? Capítulo 10, verso 30. Olha o que está escrito aí. Eu e o Pai somos um. Essa foi a gota d'água para Israel, para o povo de Israel, para o povo judeu, para os escribas, para os fariseus, para os doutores. Jesus dizer, se comparar igual a Jeová, se comparar igual a Yahvé, dos judeus. Então, naquele momento, irmão, os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para lhe apedrejarem. Por qual dessas obras que eu tenho feito que vocês vão me apedrejar? Então, vocês observam que Jesus estava ali, mas eles não fizeram conta do Cristo, do Salvador. Não deixaram de sacrificar no templo. Não era necessário sacrificar mais no templo. Jesus estava chamando a atenção deles, estava chamando a atenção a si. Eu sou maior do que Abraão, maior do que Jacó, maior do que Salomão, maior do que o templo. Eu e o Pai somos um. Oh, glória! Mas eles não entenderam. Irmãos, que Deus abençoa, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Deus abençoe vocês.